Primeiro, a gente tem que pensar que a Era Vargas ela é dividida em 3 processos, né? Pelo menos de uma forma que a gente consiga didaticamente dividir para entender melhor esses 15 anos. Primeiro, o chamado governo provisório, que vai de 30 a 34. De provisório não tem nada, né? Porque 4 anos? O que provisório dura 4 anos? Dificilmente. Depois, nós temos o chamado governo constitucional. E por último, mas nada menos importante, o Estado Novo. O Estado Novo esse, inclusive, que se a gente pega de 100% das questões cobradas sobre o Vargas, eu diria 70% até, dependendo do ano, 80% são de Estado Novo, né? Então, é um momento importante. Isso não quer dizer que o governo provisório não seja. Mesmo porque, se a gente for analisar, o governo provisório ele acaba tendo uma roupagem de ditadura também, e eu vou explicar o porquê disso. Bom, a princípio, o Vargas vai centralizar bastante o poder. Uma das primeiras coisas que ele vai fazer é com relação ao café. Por que eu falo isso? Primeiro que a gente está num contexto de crise de 29. Lembrando que o Vargas assume em 1930. A crise, então, acontece no ano anterior e vai atingir não só os Estados Unidos, mas o mundo como um todo. E nesse contexto, ele acaba apelando para a compra de café. Antes, na República Oligárquica, a maior lógica era de compra e estocagem do café. Só que o Vargas, ele vai não só comprar o café, mas ele vai também queimar os estoques. E isso pode até parecer, né, que, mas o que tem? Comprar e queimar e comprar e estocar é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Estocar, querendo ou não, gera a esperança nos cafeicultores de que aquilo um dia vai gerar um lucro, de que aquilo um dia vai ser vendido. Quando você queima o estoque, isso não acontece mais, tá? Além disso, ele cria o Conselho Nacional do Café. E ele também faz tudo isso como, óbvio, uma estratégia. Por quê? Se ele justamente é o que deu o golpe, que entrou no poder no lugar de um paulista, ele precisa, é claro, tomar cuidado justamente com os setores paulistas. Não que o café não seja, nessa época e até hoje, tá? Não é só em São Paulo não, tá, gente? Em outras regiões também. Mas, querendo ou não, chamava mais atenção os cafeicultores paulistas. Bom, como eu disse, esse governo provisório também vai ficar muito conhecido por uma lógica centralista. Nos 3 primeiros anos, ele vai trocar todos os governadores por interventores. Logo, o Vargas, e é por isso que tem um gostinho, um cheirinho de ditadura, né? Porque o próprio Vargas, o próprio presidente do Brasil, que entrou através de uma revolução /golpe, ele que vai escolher o governador de cada região, de cada estado. Tem um cheirinho ditatorial, né? E não só isso, mas ele coloca muitos tenentes como representantes, né, interventores. E não necessariamente esse tenente vai ser da região. Então, isso vai acontecer em São Paulo, logo a gente vai entender que isso gera guerra, briga. Ele vai colocar um interventor não paulista em São Paulo. Mas já a gente vê isso aí. Ele vai fechar câmaras e assembleias, ele vai anular a Constituição, e aí lembrando que a Constituição é de 1891. Por isso esse cheirinho no ar, né? Revolução /golpe. E aí o cara coloca interventores, anula a Constituição, fecha a Assembleia, fecha a Câmara. Está me cheirando, né? Uma lógica bem centralista mesmo nas mãos do Poder Executivo brasileiro. Ele também vai criar ministérios. Os mais conhecidos são Indústria, Trabalho e Comércio e Educação e Saúde Pública. Isso vai ser interessante porque, querendo ou não, quando ele cria um ministério em que tem indústria no meio, e um dos primeiros ministérios que ele cria, ele já coloca aí uma ordem de prioridade. Tudo bem, ele vai criar o Conselho Nacional do Café. O Getúlio Vargas sabe da importância do café. Mas, ao mesmo tempo, ele coloca também
Ó, a indústria aqui, a gente tem que dar atenção para ela. Então, é algo aí importante na lógica, na política varguista, ok? E em 1932 tem a criação do Código Eleitoral. Código Eleitoral esse que é importante, não só por ele em si, mas até mesmo para cumprir o discurso de ruptura, né? Porque um dos maiores problemas da República Oligárquica não é justamente fraudes eleitorais, questões com o voto, problemas com o voto, manipulações, etc. Com o Código Eleitoral, pelo menos no discurso, pelo menos, né? Na lógica, se fala, ó, vamos quebrar, vamos romper com isso. Vamos romper com a República Velha. Quem já assistiu minhas aulas sabe muito bem sobre a problemática desse nome. Então, nós temos o voto obrigatório e secreto. Lembra que eu falei também, na Constituição de 1891 não estava escrito lá, voto aberto. Mas também não estava escrito voto secreto. Então, as pessoas faziam como queriam. E as pessoas faziam como queriam, era todo mundo? Não, eram os coronéis. E aí se coloca obrigatório e secreto. E não só isso, mas vem também cheirinho de conquista, a conquista do voto feminino. E aí é importante, gente, que o Vargas, ele simplesmente... Ah, legal as mulheres, né? Vou deixar elas votarem. Não. Tem toda uma luta, tem toda uma conquista, são várias mulheres em vários anos, em décadas no Brasil, lutando por essa conquista, que vai se concretizar com o Código Eleitoral de 32. Aqui no Historizando tem um vídeo que eu amo de paixão, que é sobre a conquista do voto feminino no Brasil. Aconselho demais a você assistir e a você entender até o nome dessas mulheres, reconhecer essas mulheres como partes importantes, integrantes aí da história do Brasil, ok? Bom, além de tudo isso, também no governo provisório chega a proteção ao trabalhador. Que também, gente, não é da mesma forma que eu falei do voto feminino. Ai, o Vargas, tão legal, tão gente boa, né? Cedeu aí o voto feminino. Não, foi uma conquista das mulheres. A mesma coisa, o Vargas tão legal, né? Leis trabalhistas e tal. Também não, é uma conquista. Desde o início do século XX, já existem inúmeros movimentos trabalhistas de trabalhadores. Existem lógicas anarquistas, socialistas, comunistas, inúmeras lutas e greves e muita violência que esses trabalhadores enfrentaram para, de fato, no governo provisório varguista, você ter essa conquista de fato acontecendo. E não é só isso. As pessoas acham que, o Vargas, né, um santo, né, um bonzinho, deu as leis trabalhistas de mão beijada. Ele tinha estratégias com essas leis trabalhistas e não só isso, tá? Lembrando que nessa época, no Brasil, a grande maioria dos brasileiros estavam no campo. O Brasil era rural em sua maioria. E as leis trabalhistas durante todo o processo varguista eram leis trabalhistas para trabalhadores urbanos. Lembra que eu falei que pode ser revolução ou não, porque o Vargas, e não só o Vargas, mas a Aliança Liberal que colocou o Vargas no poder, eram oligarquias dissidentes? Se eles eram oligarquias dissidentes, eles não estão preocupados com leis trabalhistas do campo, né? O próprio Vargas foi ali um latifundiário na região ali do sul. Então, ele está preocupado em acalmar os ânimos dos movimentos trabalhistas urbanos. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Então, ele vai tentar desmobilizar e esvaziar vários movimentos que estavam crescendo no nosso país. Principalmente se a gente pensa em anarquismo, mais no início do século XX, e depois o socialismo e o comunismo também toma conta. Isso é importante entender. É só lembrar que o Partido Comunista ele nasce em 22, Partido Comunista Brasileiro, PCB, tá? Então tem todo esse processo. Mas é claro, não podemos anular a importância, né, dessas leis e da conquista delas, que os trabalhadores conquistaram elas.
Então, como por exemplo, regulamentação de trabalho de mulheres e de menores, de crianças, concessão de férias, 8 horas de jornada de trabalho, enquadramento dos sindicatos, regulamentação dos sindicatos também. Tudo isso vai ser uma lógica de controle. É claro, gente, que na Constituição, a gente vai ver isso mais pra frente, não é que na Constituição proibia o sindicato ou algo assim, não. Mas os sindicatos que eram atrelados ao governo tinham mais vantagens, né? Então, sim, é toda uma lógica de controle importante frisar nesse momento da história do Brasil.